11 horas mais 17 minutos. A gente segue então com algumas informações. Ontem a Câmara Municipal de Pelotas divulgou um release sobre a audiência pública que aconteceu ontem de manhã com o secretário de Planejamento e Gestão do governo Marrone, Salvador Mandagará Martins, foi convocado para prestar esclarecimentos. Esse release da Câmara Municipal fala justamente, o título deixa eu pegar aqui certinho para não me enganar, Câmara poderá instaurar CPI para apurar tentativas de interferência do Executivo. A gente está acompanhando essas discussões, agora nesse release, né, que os vereadores vão avaliar aí a instalação de uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, para apurar possíveis tentativas de interferência do Poder Executivo e decisões internas do Legislativo. A possibilidade, então, ganhou força depois dessa audiência pública, que se estendeu por cerca de 4 horas e teve como foco a atuação do Executivo em episódios recentes, envolvendo a Comissão de Ética e a eleição da mesa diretora da Câmara. Durante a audiência, diz esta nota, né, vereadores questionaram contatos feitos pelo secretário Salvador com parlamentares, enquanto tramitava na Comissão de Ética o processo que resultou no afastamento da vereadora Fernanda Miranda por 60 dias. O secretário confirmou que procurou vereadores para defender a redução da penalidade ou a aplicação de advertência. Ele alegou que a tentativa foi de evitar uma crise política. Segundo o próprio gestor, os contatos aconteceram de forma direta por reuniões presenciais e mensagens e não tiveram caráter de interferência, mas de convencimento político. E esse é um argumento muito complicado, né? Ele fica num limite, porque a política é negociação. É para isso que serve. Uma democracia é a negociação, né? Acho que é tão... Não tô tomando partido, tá, gente? Eu só tô comentando que é muito estranho a maneira como se colocam as coisas, né? O sentido das coisas dentro da política. Então, a municipal, né? De alguma maneira. Então, só acho estranho esse release assumir, o release e, né, o parlamento assumir, pelo menos em sua maioria, assumir esse tipo de sentido para falar de negociação dentro da política como se fosse algo indevido, né? Parece que qualquer negociação está no sério da política, pelo menos uma política que se diga democrática. Agora, 11 horas mais 21 minutos, a gente recebe agora o Diego Gonçalves, ele que é o novo secretário de governo aqui de Pelotas e vem conversar com a gente justamente sobre essa sua gestão, que começa aí um ano que vai ser bem conturbado, né, Diego? Seja muito bem-vindo, bom dia e parabéns. Bom dia, Clarissa, é muito bom estar aqui. Aqui eu estou em casa, tu sabe disso, não é a primeira, nem... São poucas as vezes que eu já sentei aqui na Rádio Com, inclusive eu tive até um programa aqui uma época, há muito tempo atrás. Então é muito bom estar aqui agora nesse momento onde eu assumo a Secretaria de Governo, que é uma pasta fundamental para o desenvolvimento da cidade, para as relações políticas da cidade, para a relação com o conjunto da sociedade. E, bom, falando daqui da Rádio Com e para os rádio ouvintes da Rádio Com, é mais especial ainda porque, enfim, a gente tem uma trajetória por esse campo político, dos movimentos sociais, dos sindicatos, e a gente espera que possa, de alguma maneira, tá passando uma espécie de representatividade nesse momento à frente dessa pasta que é tão importante neste momento. Maravilha. Então, Diego, agora tu assume a Secretaria de Governo nesse momento, que é um momento politicamente sensível, né? A gente está vendo aí várias discussões desde o ano passado, somente no final do ano passado. E agora, ontem mesmo, conversamos com o professor Renato Della Vecchia sobre a formação das comissões dentro da Câmara Municipal, onde não aparece
nenhum vereador ligado à prefeitura como presidente ou vice-presidente de qualquer das comissões. E se falando aí em pedidos de impeachment, então, situação um pouco diferente da do ano passado, né? Queria que tu comentasse um pouquinho qual é o teu primeiro diagnóstico ao chegar agora, então, na cadeira dessa secretaria tão importante para a articulação política do governo Marrone. Certo. O meu primeiro diagnóstico ele vem da trajetória do ano que se passou. Então, já em dezembro de 24, eu já participava da formação da equipe da Secretaria de Urbanismo, conduzida pelo secretário Otávio. E nos primeiros dias de janeiro nós já estávamos na Secretaria de Urbanismo. A Secretaria de Urbanismo ela tem uma transversalidade muito grande, e além disso, a gente tem, enquanto governo, hoje uma unidade entre as secretarias, um trabalho conjunto, e isso foi fazendo com que a gente pudesse ter a dimensão de como as coisas estão andando em cada secretaria e no conjunto do governo, com o conjunto do legislativo, como essas relações vão se construindo. A partir da Secretaria de Urbanismo, que ela é muito vital no município e é surpreendente até, a gente conseguiu fazer um bom diagnóstico assim, de qual é o desafio que a gente tem. Então, eu colocaria alguns termos assim que são importantes a gente abrir nessa conversa. Primeiro que a relação legislativo e executivo, ela não é um caso Pelotas. A gente tem uma relação de Congresso Nacional hoje que é tão conflituosa quanto. A gente tem dezenas de pedidos de impeachment do presidente Lula. E, ao mesmo tempo, o governo federal tem conseguido avançar em pautas estratégicas e importantes para a população brasileira. A questão estrutural do Congresso Nacional, ela é sintomática, ela é sistêmica e ela é sintomática, porque ela aponta para esse sistema de uma relação conflituosa entre os parlamentos e os executivos, e ela dissemina isso para municípios e para estados. E isso se repete em todo o Brasil. Então, nós não temos um caso Pelotas, nós temos um caso conjuntural de país, de um sistema político que está, de certa maneira, conflituoso no seu momento, no seu status quo. E a gente tem que enfrentar isso aqui em Pelotas. Eu costumo dizer, e o segundo ponto dessa análise, a primeira é conjuntural e estrutural, é nacional isso. A segunda é que, em Pelotas, nós tivemos uma sucessão de governos de um mesmo grupo político. Essa sucessão de governos, ela criou um modus operandi. E aqui eu não estou falando nem se foi bom ou se foi ruim. É um modo de operar na política, de trabalhar a política, de fazer a política, um modelo de governança, um modelo de política. E isso, de alguma maneira, acomodou os agentes políticos nesse modus operandi. E eu não estou falando acomodar num sentido duplo, é acomodar, é bom, é assim que se trabalha na política, é assim que se faz a política, a governança está sendo feita assim, a articulação política é feita assim, e está tudo certo. E isso foi se sucedendo. Quando a gente chega com o governo da Nova Frente Popular, isso se altera, porque a gente vem com uma proposta de mudança. Foi essa a proposta que foi eleita nas urnas, a de mudança, a de retomada do Partido dos Trabalhadores com o prefeito Fernando Marrone depois de 20 anos. E isso muda esse modus operandi, tanto da governança quanto da articulação política. E isso mexe com os atores todos desse cenário. Então, eu diria que o primeiro ano ele foi um ano onde as coisas todas se desacomodaram. E o papel desse segundo ano é a gente fazer com que as coisas se acomodem. E se acomodem no sentido de que os poderes têm a sua representatividade, têm os seus papéis definidos e tem que ter bases harmônicas, em determinado momento com mais harmonia, em determinado momento com menos harmonia, média, máxima, mínima, mas tem que ter pactos de harmonia para o bem da cidade. E para isso a gente tem que ter muito diálogo, tem que ter muita força de vontade, e o governo teve o ano inteiro, porque foi esse ano que mexeu com tudo, e agora é uma virada de página temporal de um segundo ano, que, bom, visto tudo isso, que a gente tem uma dinâmica da política muito veloz,
que oscila muito rápido, que os pactos firmados eles já não têm a longevidade que tinham anteriormente na política. Há 15 anos atrás, um pacto que é uma coisa positiva que eu estou falando. Fechamos um pacto de governabilidade, temos apoio de partido A, partido B e partido C. Geralmente ele se fechava na composição da mesa diretora, ele durava no mínimo um ano sem arranhões. E isso não impedia a crítica, não impedia o debate político, não impedia a oposição, não impedia que nada disso acontecia. Isso agora não acontece mais dessa maneira tão retilínea e tão programática. Então, o que se pactua no início de um ano, até o meio do ano, sofre alterações. E a gente tem que estar pronto para essas alterações o tempo todo. E eu acho que a gente amadureceu nesse primeiro ano para enfrentar esse segundo ano pronto para essas alterações. Quando tu menciona que houve uma mudança no modus operandi, como se faz política na gestão municipal, que tu desse um exemplo para que isso fique claro para quem está nos ouvindo. Primeiro, vou te falar do ponto de vista de governança. O prefeito Fernando Marrone deu prioridade ao pagamento das contas públicas. Esse é um modelo de governança que ele já altera um conjunto de coisas, porque tu não tem recurso disponível para pôr para fora, e isso impacta em alguns até serviços, digamos assim. Foi um ano de reorganização e resistência, digamos assim, para entrar num segundo ano com orçamento e com as contas pagas. Os fornecedores não queriam nos entregar, né, Clarissa? Porque tínhamos 23 e 24 atrasado com os fornecedores, né? E fornecedores de coisas mínimas, material de expediente, até empresas contratadas que estão fazendo obras de infraestrutura. Então a gente colocou isso em dia. Então o modelo de governança se altera aí. E esse modelo de, bom, vamos colocar a casa em ordem, ele é fechado, ele faz com que a gente tenha que trabalhar mais, ser mais criativo, ter mais dinâmica para poder suprir a falta de recurso, porque a gente tem que pagar as contas que estão para trás. E isso altera no sentido da governança. No sentido da relação política, a gente tem uma nova composição de Câmara, que ela sempre, de alguma maneira, ela se reformata a cada eleição. A gente teve o avanço, por exemplo, do PL na cidade, que não tinha uma bancada, e aí tem uma questão que é tacitamente ideológica, e eu não estou colocando isso de maneira também pejorativa, o PL é um partido que tem uma ideologia objetiva, nítida e transparente, que é diferente do campo de esquerda, e isso gera um enfrentamento já pelas naturezas ideológicas. Depois a gente tem os outros grupos, que são grupos do campo democrático, mais de direita, mais de esquerda, que oscilam ali nessa dinâmica que eu te falei da lógica da política e da vida social, que é muito rápida, né? E lidar com esses grupos tinha uma maneira que se vinha lidando com eles, né? Eles estavam, de certa forma, uma boa parcela do conjunto dos partidos, eles estavam na base do governo Paulo. Talvez o PT, o PSOL, mais um ou dois partidos, talvez não tivessem cargos no governo Paulo. E eu não estou falando de cargos como a questão, o cargo é o objetivo fim, não, é que tem uma relação, tem um vínculo com o governo. Então, tinha uma grande base consolidada ali. Quando entra o Partido dos Trabalhadores e o PSOL, a nova Frente Popular, essa recomposição ela tem que ser feita, refeita. E ela é necessária, uma composição política ela é necessária, no modelo político que a gente tem, ela é necessária, ela tem seus limites e tem suas possibilidades. E essas variáveis que a gente tem que tentar explorar, dos limites e das possibilidades. Foi o que a gente fez o ano inteiro. A gente conseguiu, no início do ano, eleger uma mesa diretora da Câmara que conseguiu conduzir uma relação fraterna na Câmara de Vereadores. A gente conseguiu. 2025,
2025. A gente conseguiu avançar nos projetos básicos, alguns não, infelizmente, mas os projetos importantes para a cidade, a maioria a gente conseguiu avançar, alguns importantes ficaram no caminho e a gente vai ter que retomar. E o escopo geral, assim, mais objetivamente da tua pergunta, essa mudança é no trato daquilo que vai se entregar e daquilo que vai se receber. A gente está convocando, e a gente deve convocar na política, acho que a compreensão geral do campo de esquerda é que a gente tem um projeto político. E a gente tem um projeto político, especialmente no Partido dos Trabalhadores, que ele é um projeto nacional. O Partido dos Trabalhadores ele tem um projeto nacional, que já foi eleito nas urnas 5 vezes. Ele tem um projeto internacional, que é do Sul Global, do fortalecimento dos BRICS. A gente tem projeto de governo de estado, a gente já governou o estado do Rio Grande do Sul, a gente já governou Pelotas e a gente volta a governar Pelotas. Essa é a grande diferença. A gente tem políticas públicas que são marcas do nosso governo. Então a gente tem todo um modelo de operação, a gente tem... e eu não estou dizendo que os outros eu não tenham, mas igual o Partido dos Trabalhadores e a composição programática que tem com o PSOL hoje não tem. O programa que a gente tem, os princípios e as definições que a gente tem de como fazer política são diferentes. De um campo mais democrático ao centro, de um campo mais democrático à direita e de um campo mais de extrema-direita. Ele é totalmente diferente. Então, é essa diferença que torna a composição em maioria na Câmara mais dificultosa, mais onerosa, mais desafiadora. Diego, até na primeira pergunta, na primeira resposta, tu fala sobre a tua experiência na Secretaria de Urbanismo, agora como diretor executivo, mas também tem outras experiências, como dentro do Legislativo, como era coordenador político, né? No Legislativo Municipal, também coordenou campanha do PT aqui no município. Como que é essa tua experiência, tanto fora do Executivo, quanto agora como diretor da Secretaria de Urbanismo, ela pode te ajudar dentro da Secretaria de Governo? Boa pergunta, e eu me sinto bem à vontade para falar aqui, porque acho que é o melhor lugar para poder falar isso. Eu tenho uma trajetória de vida que ela é totalmente nativa de Pelotas. Então, eu sou nascido e criado aqui, tenho 44 anos e transitei por tudo aquilo que um filho da classe trabalhadora transita em Pelotas. Fila de emprego, na minha época ainda não tinha acesso à universidade, então era aquele objetivo de tentar se formar no ensino médio, que era o antigo segundo grau, e tentar entrar no mercado de trabalho, e foi isso que eu fiz. Então, quando eu me formei no ensino médio, agora eu vou para o mercado de trabalho, e eu fui para a fila de emprego, e aí trabalho no comércio, aí trabalho de taxista, aí trabalho em posto de gasolina, aí trabalho de freelancer, tudo aquilo que um filho da classe trabalhadora encara na cidade de Pelotas. E foram experiências muito diversas. E eu acho que isso me dá um bom campo, porque eu conheço bastante a cidade e eu conheço as pessoas da cidade. Esse é o primeiro ponto. Depois vem um segundo momento, que é uma trajetória mais na linha da política. E aí, sim, eu me sinto muito à vontade de falar aqui na Rádio Com, porque a minha trajetória na política ela começa mais objetivamente entre 2012 e 2013, com um movimento que surgia aqui em Pelotas e que já tinha surgido no Rio Grande do Sul, que era o Levante Popular da Juventude, que agora está completando 20 anos, inclusive, e eu vou numa cerimônia agora no acampamento estadual nesse final de semana em Nova Santa Rita, que é um momento bem, bem importante para esse movimento, que está dentro do conjunto dos movimentos sociais do campo de esquerda, da Via Campesina, parceiro do MST, do MPA, do MTD e dos sindicatos. Em seguida disso, em 2014 e 2015, a gente começa a sofrer o ápice da crise política desse país, que começam, primeiro, a vitória muito apertada da presidenta Dilma em 2014, sob o Aécio Neves, que já na eleição anunciavam que teria uma retaliação a essa eleição, caso ela acontecesse, e ela aconteceu. E em 2015 já começam os movimentos de impeachment.
E em 2015, Pelotas começa a ser um polo de resistência popular, que eu tenho certeza que 98% de quem está nos ouvindo hoje na Rádio Com recorda desse período. De 2015 a 2022, de 2015 até o final da pandemia, nós não paramos um segundo nessa cidade de resistir a tudo que a gente sofreu nesse período. E a minha trajetória política ela se consolida aí. Principalmente entre 2015, 16 e 17, na Frente Brasil Popular, que era um instrumento dos sindicatos, dos movimentos, que era o ponto aglutinador das lutas de resistência na cidade de Pelotas. E ali, digamos assim, que eu desponto um pouquinho mais assim nesse âmbito da política. E que me fazem, em 2018, participar da coordenação de campanha do então prefeito Ivan Duarte. E foi uma campanha heróica, a gente foi para o segundo turno em meio a uma pandemia, e bom, depois já veio em seguida, não, 2018 foi a do Haddad, perdão, que a Frente Brasil Popular teve um papel protagonista nisso. Foi a do Haddad, a gente teve um grande efeito aqui, naquela mudança que a gente tinha que fazer, que foi até o último minuto a candidatura do Lula, e agora Lula é Haddad. E a gente conseguiu números impressionantes aqui em Pelotas. Aí em 2020, a campanha do Ivan. Logo após a eleição municipal, eu entro para a bancada do PT na Câmara como coordenador de bancada da então vereadora Miriam Marrone, que tinha sido eleita, e do Sidney Matias Fagundes, que era o Cid, falecido, nosso querido Cid, uma pessoa espetacular, que era o outro vereador eleito pelo PT. Eu entro como coordenador de bancada, assessor coordenador de bancada. Ali eu fico 21 e 22, aí depois eu já pulo para a coordenação de campanha a nível estadual e nacional, e aí eu fiz parte da coordenação de campanha do senador Olívio Dutra, candidato senador Olívio Dutra, sempre governador, o Edgar Preto, do Lula, e a gente teve grandes efeitos também aqui na região, sempre ligado ao Conselho Político do deputado Adão Preto Filho, sempre ligado aos movimentos sociais, especialmente ao MST. Nesse meio de caminho, a gente teve aqui a articulação do Armazém do Campo, que é um instrumento importante para a esquerda no Brasil e que cumpriu o seu papel aqui, tem outro ainda a cumprir, e ele ainda cumprirá, e isso vem se desenhando dessa forma. 2020 e 2024 eu disputo as eleições como candidato a vereador pela legenda do PT, faço 724 votos, numa eleição muito tranquila e com muito pouco recurso, mas muito leal e muito fraterna e muito baseada em princípios, e uma candidatura que teve a coragem de se pautar por ser a candidatura do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, dentro do ambiente urbano. Isso não é fácil de conduzir, mas a gente conduziu e sem impactos negativos, eu diria pelo contrário. E aí depois eu ingresso na composição na formação do governo Fernando Marrone Dani na Secretaria de Urbanismo, a convite do secretário Otávio Pérez. Toda a sua história ela aponta para um sentido de coletividade, né? E acho que justamente a articulação, né? De conversar, falar e negociar com várias pessoas. E aí, como a gente estava comentando agora um pouquinho antes de entrar, a Câmara de Vereadores divulgou um release ontem sobre a audiência pública com o secretário de Gestão e Planejamento e Gestão, o Salvador Martins, acusando o Executivo de interferência no Legislativo. E a gente estava justamente comentando o quanto o sentido da política é a negociação. E o quanto se torna... Eu não consigo nem imaginar, não consigo nem pensar num adjetivo, mas é estranho usar, aproximar interferência, negociação e política de uma maneira que não fique enviesado. Queria que comentasse um pouquinho que brecha vocês pensam em utilizar uma negociação com o Legislativo
com um conceito usado nesse sentido, um sentido tão estreito. Eu acho que a audiência de ontem foi muito boa. O secretário Salvador conseguiu dar resposta a tudo que foi solicitado. E ela foi muito boa para o governo. Foi muito boa. Porque é papel do governo atender a Câmara sempre que for solicitado, e a gente cumpriu isso ontem em 4 horas de audiência, ininterruptas, 4 horas de perguntas. O secretário Salvador respondeu todas elas. Eu acho que quem acompanhou pela TV Câmara ou quem esteve lá teve a compreensão de que elas foram respondidas com a objetividade que era necessária. E, bom, a questão que tu trazes eu acho que é uma questão de semântica, sabe, Clarissa? Sobre as palavras, assim, sobre os termos, né? É impossível para o Executivo ele interferir no trabalho do Legislativo, porque o trabalho do Legislativo ele é pautado por um regimento interno, tem a Lei Orgânica Municipal, então tem um conjunto de regramentos que regem o Poder Legislativo, o Poder Executivo, e para fechar essa tríade, o Poder Judiciário, os poderes da República. Então, o governo não tem como interferir no trabalho do Legislativo. O governo deve, pode e tem que negociar no sentido de que nós temos um projeto de cidade, é um projeto que parte de um momento muito difícil de cidade, nós queremos reconstruir um passivo de infraestrutura, nós queremos reconstruir um passivo de autoestima da população pelotense, e nós precisamos de projetos essenciais para isso. Esses projetos essenciais, eles passam pelo Legislativo. Como que eles vão passar? Se a gente tiver uma relação entre somos oposição e posição, e é isso que está cerrado. A democracia e o conjunto da política, ela não pressupõe isso. A política é da polis, né? É da negociação, é da conversa, é dos consensos. A política é a arte do consenso. Só que para te chegar num consenso, eu vou te oferecer, Clarissa, temos uma ideia sobre Pelotas que devemos apostar no novo PAC e no financiamento do novo PAC para as grandes obras de infraestrutura do município. Só que parte desse novo PAC, ele vai ser financiado a fundo perdido, que se chama, pela OGU. Parte é financiamento que o município vai ter que assumir. A Câmara é parceira para a gente assumir esse financiamento, porque nós vamos ter que passar esse financiamento pela Câmara. E aí os agentes políticos da Câmara, através dos seus partidos ou através dos seus posicionamentos enquanto vereador eleito democraticamente, vão dizer, isso é bom para a cidade, eu vou participar disso, vocês contem comigo para isso. Eu não vou participar disso com vocês, eu não vou participar da pauta A, B e C, porque ela não condiz com as pautas que eu defendo. Mas nisso a gente tem convergência, então nós vamos atuar junto. Essa é a arte dos consensos, e esse é o ponto onde o Executivo e o Legislativo negociam. É o futuro da cidade. A gente não negocia, a gente não debate que o vereador que está lá na Câmara tem que ter um comportamento A, B ou C na tribuna ou na sua vida parlamentar. O que a gente debate é o melhor para a cidade. Para a cidade, nós apresentamos um programa, ele está lá no TSE, que aponta as principais questões que nós devemos atacar para reconstruir a cidade em todos os seus aspectos. E para isso a gente tem que chegar na Câmara e dizer, precisamos chegar em pontos comuns, precisamos ter consenso sobre que caminho seguir, precisamos ter consenso que nós vamos passar um ano de dificuldade para pagar as contas, mas precisamos aprovar a contratação de educadores sociais porque precisamos dar assistência ao município de Pelotas. Precisamos aprovar
a contratação de agentes de endemias, porque nós temos a questão associadas à saúde e à vigilância sanitária possíveis de acontecer, e nós temos que antecipar isso. Então, a negociação que tem, o debate que tem com o legislativo, ele é esse, ele é das pautas que o executivo tem que avançar, nada além disso. O que vem do outro lado é bom, nós fazemos parte desse governo, nós queremos construir isso. Como que a gente constrói? É a partir de uma secretaria? É a partir daqui da Câmara? É a partir do conjunto das pessoas que trabalham comigo, que também vão estar construindo, porque tem expertise no projeto A, no projeto B, e vão construir esse projeto junto? É isso, é no projeto. A negociação é no projeto. A gente não negocia cargos, a gente não inflexiona o comportamento da Câmara. A gente tem um projeto a tocar e a gente negocia, e essa palavra eu estou falando ela num bom sentido, se tiver outro no Google, eu refaço, mas é a negociação dos consensos, e um consenso acerca de um projeto de cidade. Diego, até seguindo sobre essa questão da articulação junto com o legislativo, tu falou sobre negociar cada projeto que tiver, cada prioridade tiver que negociar, mas já tem alguma ideia dentro do executivo de projetos que exigirão mais negociações, seja mais difícil para que se articule? E também uma outra questão é como fazer esse embate político que a gente está tendo entre os poderes, eles não se influenciem a ponto de prejudicar a cidade na questão das políticas públicas. Boa. Eu acho que, primeiro, que o debate político ele é um sintoma positivo. Ontem eu já falava isso. Tendo um chamado à Câmara para um secretário, ou tendo um debate público de diferentes opiniões, isso é um sintoma de democracia. Então, nós estamos vencendo, porque nós estamos num ambiente democrático, onde as pessoas podem se manifestar, podem debater e devem debater política. Então, nós estamos vencendo nesse ponto. Temos um ambiente democrático em Pelotas, onde as pessoas colocam suas posições políticas e as suas opiniões. E acho que isso é o ponto basilar para qualquer coisa. Subsequente a isso, aí a gente tem que entrar para a questão mais programática da administração pública. Como é que a gente administra a cidade, tendo os embates políticos de ordem ideológica, de ordem de desconvergência, ou inconvergência, não convergência, entre diferentes agrupamentos políticos. E aí, como tu falou, assim, o bem maior é a cidade. A gente tem que trabalhar para o cidadão que está na ponta. E eu acredito que eu acredito e tenho nitidez disso. Os vereadores precisam disso também. Os vereadores precisam de uma agenda municipal que ela seja satisfatória. Todos os vereadores têm compromissos com a sua base. E basicamente o compromisso com a sua base é a melhoria nas condições de vida. Seja na saúde, na assistência, na educação, na infraestrutura. Então, e isso necessita que a máquina pública funcione. Então, essa conta não bate, às vezes, porque ela é contraditória nesse sentido, compreendem? E isso espanta um pouco, e é por isso que a gente vê isso, como que pode, né? Uma crise tão elevada assim, né? Se todo mundo tem o mesmo objetivo e necessita desse mesmo objetivo. Por isso que eu sou muito otimista nesse sentido. Acho que a gente abre uma agenda positiva esse ano, muito positiva, porque o primeiro ano, como eu falei e repito, foi de conseguir pagar as contas públicas. Me lembro do prefeito Fernando Marrone falando nas secretarias, quando ele passou na nossa secretaria, resistam o primeiro ano. Depois a gente avança. A gente conseguiu antecipar tudo que dava no primeiro ano em relação a projetos, a recursos, e agora, no primeiro semestre, a gente vai estar anunciando em diversas pastas um conjunto de remontagem da cidade, na área da saúde, na área da educação, na área da infraestrutura, na área do saneamento, na área da proteção. E isso porque no primeiro ano a gente se habilitou a isso, junto ao novo PAC, principalmente, que é R$500 milhão.
Desses R$500 bilhão, 60% dele é fundo perdido, ele vem do governo federal para o município. Então, é a policlínica ali, que é um grande equipamento de saúde, que nós somos beneficiados, pegar o projeto, que tem um projeto modelo, a unidade de projetos da equipe de urbanismo redesenha ele com as características Pelotas, licita a obra e põe para fazer. E isso vai ser nos próximos meses. Assim como uma nova UBS, assim como as escolas, que a gente conseguiu retomar recursos que estavam no fundo da educação, assim como as obras de infraestrutura em pavimentação, em drenagem, em segurança do município em relação às cheias. Aí tem um canal com o governo do estado, através do FUNRIGS, que foi o fundo criado naquele momento de emergência com o governo federal, e que aportou um conjunto de recursos, e aí agora a gente cadastra projetos junto ao governo do estado para se habilitar e poder receber. A gente está com tudo isso cadastrado, habilitado, esperando aquele aceite final. Tem uma outra lógica também, que é das emendas parlamentares, que ela torna o executivo um pouco mais frágil do ponto de vista orçamentário, porque é muito dinheiro que sai do executivo para as emendas impositivas, seja no âmbito municipal, seja no âmbito federal, principalmente. Então, acaba reduzindo o orçamento do executivo e colocando esse orçamento no legislativo a partir dos vereadores e dos deputados. Mas é um conjunto de recursos que ele chega, a gente tem por concepção que ele deveria estar dentro da máquina pública já. Mas ele vem através das emendas parlamentares e a gente vai executar. Também tem esse outro conjunto de fonte que a gente deve começar a executar nos próximos meses. Então, eu acho que esse ano é o ano de a gente ver Pelotas retomar um grande canteiro de obras que é necessário, depois de um passivo de infraestrutura que a gente recebeu, e também, associado a isso, uma agenda de desenvolvimento econômico que começa a se precipitar novamente aqui, através do polo naval, através da bacia Pelotas, de possível exploração de petróleo, que mesmo já nas suas análises ela começa a mexer uma cadeia que é a hoteleira, porque vem técnicos fazerem análises nessa bacia toda, e esses técnicos eles perpassam pela cidade. Tem o conjunto da saúde, que é um grande case no município hoje de avanço tecnológico e que ele está em expansão, além de ele já ser muito forte, ele está em expansão, tanto no Hospital São Francisco, no campus da saúde da Universidade Católica, o Hospital Escola, que está com a sua ampliação agora a todo vapor, depois de anos de impasse. Então, a gente tem agenda positiva nesse ano, e essa agenda positiva ela não é uma agenda positiva do executivo, ela é uma agenda positiva do conjunto da sociedade. E nesse conjunto da sociedade também está o legislativo, e a gente acredita que essa agenda positiva nos reagrupe num sentido de que Pelotas possa, durante esse ano, voltar a ter esperança em ser uma cidade pujante em cultura, em saúde, em educação, em infraestrutura, em qualidade de vida. Diego, quando tu fala na agenda positiva, a gente mesmo vê aqui vários trabalhos da prefeitura pelos releases que a gente recebe da Secretaria de Comunicação, mas ao mesmo tempo, e aí eu vou ser bem honesta contigo, por exemplo, o trabalho muito intenso da zeladoria em vários pontos da cidade, a gente que cobre a cidade desde a gestão anterior, sabe o quanto, pelo menos a visibilidade deste trabalho parece muito mais, bem presente, vamos dizer assim. Por outro lado, quando a gente posta isso nas redes sociais, são os posts que têm menos alcance, menos interação. As pessoas parece que elas reclamam muito. Eu estou usando a zeladoria porque é uma coisa que está presente na vida de todo mundo, né? Fica mais fácil de entender. Mas a gente vê que a performance desses posts ela é muito baixa. A gente não deixa de postar por isso, evidentemente, mas a gente vê que é muito baixa. Tudo isso para te dizer o quê? Fala na agenda positiva, e eu entendo e concordo contigo, também acho. Mas, diante dessa
quase indiferença da população com relação, pelo menos, à comunicação da zeladoria, tá? Diante do tom da Câmara, esse release de ontem que eu comentei, é um release que nos deixou, nós que estamos acostumados com a comunicação Não é um pública, release, bem dizendo. tá bem, foi a audiência pública, mas o tom do release diz tudo com relação ao direcionamento da casa, né? Porque o diretor das notícias dentro da Câmara, ele também não está ali de graça, né? Então, o que eu quero te perguntar é, tu acha que é possível agora também há uma secretaria, há uma mudança na Secretaria de Comunicação do governo com o Tony Secchi assumindo como secretário de Comunicação? Acha que é possível fazer um trabalho de aproximação da população da importância de todos esses pontos que tu estava falando, né? E aí é isso, é zeladoria, é infraestrutura, é habitação. Então, como é que vocês veem? Porque é um grande desafio. A comunicação ela é um desafio imenso. E ainda mais lutando contra uma máquina, que é a máquina legislativa, porque isso está bem claro. Sim, esse é um ponto central. A gente tem um desafio também, não é um desafio de agora, e não é um desafio novo, que é conseguir articular, né, governança, a articulação política e a comunicação, e fazer com que isso chegue à população, tanto aquelas pessoas que acompanham mais o ambiente político, menos o ambiente político, cidadão comum, que nem acompanha, mas vê uma notícia de passagem, ou vai procurar saber por que a rua dele está assim ou está assada. É um grande desafio. Tem algumas questões que os estudos apontam sobre principalmente as redes sociais, é que o discurso polêmico, ele engaja mais, né? E nós não temos um discurso polêmico. Não é o nosso papel. O nosso papel é trazer para o município aquilo que a gente pode fazer de benfeitoria, aquilo que a gente está conseguindo suprir enquanto necessidades de gestão pública. Então, isso vai nos deixar sempre num outro lugar da comunicação. Isso independente de quem seja a pessoa ou a equipe que toque nisso, né? Tem essa questão que é estrutural, é da dinâmica, e vocês entendem bem isso e sabem o que eu estou falando, né? A pessoa quer que limpe a rua dela, mas ela, se limpar, ela não vai interagir com um post. Agora, se aparecer um post polêmico lá sobre estão investindo na estrutura do carnaval, mas e não investe em saúde, aquilo ali vai engajar. E uma coisa não tem nada a ver com outra. Tem recurso previsto para uma pasta, tem recurso previsto para outra. Mas no momento que a primeira pessoa chegar ali e falar isso é um absurdo, isso é coisa de fulano de tal, o outro já vai vir embaixo, não, mas isso é assim, e o outro vai vir, não, mas isso é assado, e isso vai engajar. Então, é uma dinâmica que todos nós, eu acho que estamos suscetíveis a ela, né? E, principalmente, a gente pode notoriamente ver a questão dos perfil fakes, das fake news, de tudo isso, que são máquinas, né? São máquinas de grupos políticos internacionais que se estruturam para disseminar essa confusão de informação pelo mundo inteiro. E a partir dessa confusão de informação, isso cria crises políticas no mundo inteiro. E a gente aqui no Brasil e em Pelotas, a gente também não foge disso. Em relação, pegando o recorte mais ali para o âmbito legislativo, o legislativo ele tem um rito, e aí eu vou fazer essa conexão com a comunicação. E eu acredito muito no rito do legislativo e na seriedade do legislativo, digamos assim. E o rito ele passa por várias etapas, seja um processo de impeachment, seja a convocação de um secretário, seja uma comissão parlamentar de inquérito, seja a aprovação de um projeto. Ele tem um tempo para ser lido, ele tem um tempo para ser aprovado, ele tem um tempo para ser examinado. Só que o que chega hoje no legislativo, ele sai no mesmo momento. Então, se chegar um protocolo de impeachment no legislativo, a notícia que vai sair é:
protocolo de impeachment ao prefeito Fernando Marrone. E isso cria um ambiente de que, bom, nós estamos à frente de um impeachment a qualquer momento. E não é isso. Tem um trâmite para isso. E é um trâmite que passa pela sociedade civil, pelo debate da sociedade civil. Tem um trâmite que passa pelo debate legislativo. Tem o ordenamento jurídico que é base para tudo isso. E tem a discussão política, lá no final. Até lá tem comissões parlamentares que isso tem que passar. Então, mas o que chega para o cidadão comum é isso. O prefeito Fernando Marrone pode sofrer impeachment. Todo e qualquer prefeito pode sofrer impeachment hoje no Brasil, dados todos os ritos oficiais que tem que ser dado. E isso leva muito tempo. E isso tem que ter base legal, tem que ter base administrativa, tem que ter base política. E a gente está muito seguro hoje que isso não vai acontecer. Porque nós temos responsabilidade com as contas públicas, nós temos responsabilidade com a transparência em governança, então não tem nenhum elemento fático que pudesse fazer com que hoje nós sofrêssemos riscos de um impeachment. E eu acredito na seriedade dos parlamentares e da Câmara Municipal, que ao analisar qualquer processo desses, vai exaurir ele ao máximo para poder achar ali algo que possa sustentar um processo tão drástico quanto um impeachment de um projeto de um governo que foi eleito nas urnas. Isso não é pouca coisa. Então, eu acho que a gente tem essa instantaneidade que é do nosso tempo, né? Que as coisas muito rápidas. No dia 2 de janeiro, nós já tínhamos manchetes. O prefeito Fernando Marrone pode sofrer impeachment. A Câmara estava, inclusive, de recesso. Agora a Câmara voltou há dias atrás e teve uma primeira reunião. Temos aqui pedidos de protocolos de impeachment, vamos avaliar, e está tudo dentro do rito normal das coisas. E a gente está muito seguro quanto a isso. A gente só não vai parar de fazer governo. Porque isso também é da política, né? Daqui a pouco a gente olha demais para um lado e esquece o outro. E o prefeito Fernando Marrone é muito focado nisso. Ele é muito focado na administração e na gestão pública, e vocês podem ver, vocês acompanham, que é isso que ele faz. E o resto, os demais secretários, as demais pastas vão tocando caso a caso. A Secretaria de Governo hoje tem um papel central nisso, e a gente está assumindo isso numa saída da secretária Miriam por uma questão de saúde, e a gente vai tocar isso durante o próximo período, junto com o conjunto do governo, e muito tranquilos assim do que foi feito no ano passado. O que foi feito no ano passado foi muito para a maneira com que a gente recebeu o município. Ter cumprido com os servidores públicos, ter cumprido com os fornecedores, que tem grandes fornecedores que têm capital de giro, mas tem médios fornecedores e pequenos fornecedores que não têm capital de giro para segurar sua pequena empresa que entrega o lápis para a prefeitura. Ter cumprido com a transparência pública, ter cumprido com as emendas impositivas, que era uma questão central nesse xadrez da política. O governo vai cumprir, não vai cumprir. Nós superamos, inclusive, o valor estipulado pela Justiça para empenho de emendas e execução de emendas do ano vigente. Então, nós estamos muito seguros. Maravilha. Rosa Alice Ferromaro está comentando aqui, excelente entrevista. Quem administra não aposta na dinâmica proposta pelas redes sociais, cuja base é de senso. Mais uma feliz escolha do governo Marrone. Beleza. Mais alguma pergunta? Não, pode. A gente já está com o professor Ricardo na linha. Já. Exato. Também. Então tá. Diego Gonçalves, quer comentar mais alguma coisa que não foi dita durante a entrevista? Só agradecer a vocês pelo convite, e sempre que chamar a gente vai estar aqui. Acho que esse é um papel também, a gente está transitando pelos veículos de comunicação, ainda mais aqui a Radicom, que a gente sabe da trajetória, reconhece, vou dizer sem medo de errar, nosso campo político, deste governo que
este governo que toca essa cidade tem natureza nessa rádio aqui, nos seus mantenedores, nos seus apoiadores, no cidadão comum que ajuda a Rádio Com, nos sindicatos, nos movimentos sociais. E então, fiquem com essa mensagem de que nós estamos fazendo o máximo dentro do regime democrático e dentro daquilo que a gente tem por princípios do campo democrático, do campo de esquerda, e que a gente vai ter um ano numa agenda positiva aí junto com o governo Lula, e oxalá que a gente possa ter mais entrevistas para falar dessas agendas positivas e com consensos mais pactuados entre o Legislativo e o Executivo, para que isso não seja o centro da questão, e o centro da questão seja a melhor qualidade de vida de todos nós queremos, né? Beleza, obrigado, muito sucesso aí nesse novo desafio. A gente conversou com o Diego Gonçalves, que é o nosso novo secretário de governo aqui da Prefeitura de Pelotas. Agora 12h mais 8 minutos.